Olá, meu nome é Ciara, sou médica veterinária, membro do Ortopedia 360, tenho especialização em cirurgias ortopédicas e neuroespinais, certificada pela OVET Princípios, Avançado e Master em Exóticos, e vamos falar sobre fraturas de mandíbula em cães e gatos. Fraturas mandibulares são comumente associadas, então, a causas traumáticas e patológicas, né? Se eu estou com um paciente que veio por uma causa traumática, a primeira coisa que eu vou preocupar com ele, como meu paciente está clinicamente falando. Tem outra lesão concomitante? Tem traumatismo crânioencefálico, contusão pulmonar, obstrução de via aérea superior? Primeiro eu preocupo com isso para depois eu preocupar com a minha fratura de mandíbula em si, né? Acidentes automobilísticos aí é a maior rotina, sem dúvida, dos traumas de mandíbula que a gente atende no nosso dia a dia. Briga entre cães, e especialmente os tutores relatando ataques de cães de grande porte, de médio porte, em cães de pequeno porte, quedas de maneira geral, demais traumas que a gente atende, infelizmente, causados por armas de fogo, né? Em locais onde são comuns cães de pastoreiro, é, lesões por coices, né? Especialmente nos Australians, Border Collies. Em relação a fraturas patológicas, a doença periodontal como principal causa, sem sombra de dúvidas. Essa inflamação, essa infecção aí do periodonto, que é causada pela placa bacteriana, é progressiva, né? A doença periodontal é uma doença progressiva. Ela vai iniciar aí com quadro de gengivite, progredindo com a perda do cimento ósseo, e aí com a perda e enfraquecimento do osso alveolar, levando aí a fratura patológica. O que a gente vê também são as neoplasias da cavidade oral, melanoma, carcinoma de células escamosas, fibrosarcoma, osteosarcoma, mais frequentes aí em cães que em gatos, e também a forma iatrogênica, muitas vezes ligada a essa forma patológica. O médico veterinário vai examinar a cavidade oral do paciente aí, ou está fazendo até um tratamento periodontal, como uma extração dentária, e acaba fraturando aí a mandíbula. Então, como que é a anatomia dessa mandíbula? A mandíbula são ossos duplos, unidos então pela sínfise mandibular, também chamada de sínfise mentoniana. É um tecido conjuntivo que tem aqui uma fibrocartilagem, chamada de sincondrose. Vai permanecer como articulação pelo resto da vida de cães e gatos. Aqui eu não vou ter formação de tecido ósseo. E é por isso que lesões nessa região, o termo mais correto de utilizar não vai ser fratura, vai ser disjunção ou separação de sínfise mentoniana ou disjunção ou separação de sínfise mandibular, tá? Essa disjunção é bem importante em felinos. Já o corpo mandibular, que abriga aqui os dentes e as raízes dentárias, cerca de 2/3 são ocupados pelas raízes dentárias. E mais ventral aqui, no terço ventral, eu vou ter aqui o canal mandibular, com artéria, veia e nervo alveolar inferior, que é sensorial. Isso acontece em cães de maior porte. Cães de pequeno porte, sabe-se que mais de 2/3 são ocupados pelas raízes dentárias. Por que que isso tem importância? Porque cães de pequeno porte já tem mais predisposição ao aparecimento de doença periodontal, tá? E como essas raízes dentárias ocupam uma maior porção desse osso mandibular, né, vai predispor à fratura patológica nesses animais. Além disso, esses cães de pequeno porte, eles são mais longevos, eles vivem mais tempo. Então, eu tenho um avanço maior dessa doença periodontal. De maneira geral, da onde essas fraturas são mais vistas, né? Elas são mais observadas nas regiões de pré-molares e molares, mais de 47% aqui nas regiões de molares, tá? Já a região rostral da mandíbula, que vai abrigar aqui os incisivos e os caninos, vai ser responsável por 30 a 45% das fraturas de mandíbula. Então, terminando aqui a anatomia, a gente vai ter aqui o corpo mandibular, também chamado de ramo horizontal, que é a porção que vai abrigar os dentes. E ela pode ser subdividida em
regiões incisiva, pré-molar e região molar. Já a margem oral, também chamado de margem alveolar, que é a região dos dentes, e a margem aboral ou margem ventral. E é importante a gente entender isso para a gente entender onde a gente vai colocar os nossos aparatos cirúrgicos, né? Já o ramo mandibular pode ser chamado de ramo vertical, que vai localizar aqui o processo condilar. E por que é importante esse processo condilar? É esse processo que vai articular com o processo zigomático do osso temporal, dando origem aí à articulação temporomandibular. Então, como que eu fecho o diagnóstico de uma fratura de mandíbula? Casos que vão ser bastante óbvio, né? Como nesse caso aqui, ainda mais uma fratura bilateral. O animal ele chega realmente com a mandíbula caída. Se é um animal novo, o tutor já chega relatando um trauma. Muitas vezes uma má oclusão dentária, às vezes uma fratura só em um corpo mandibular. A gente fica com esse aspecto, não tem uma oclusão dentária correta, né? Uma mobilidade anormal da mandíbula. Essa mandíbula ela tá jogando um pouquinho mais do que é o normal. Posição anormal dos dentes. E o tecido gengival ele é bastante delicado, ele rompe muito facilmente num trauma de mandíbula. Então, eu posso ter uma saliva ali tingida de sangue, o animal também apresenta dor e também relutância em comer. Então, uma maneira aí da gente chegar no diagnóstico é fazendo a palpação da mandíbula, né? A gente faz a palpação levemente, então, da porção ventral dessa mandíbula, e a gente vai apalpando as duas ao mesmo tempo, buscando por assimetria, por alguma descontinuidade. Também fazer uma inspeção da cavidade oral. Como eu disse que o tecido gengival é bastante delicado, ele rompe-se facilmente, muitas vezes com essa inspeção da cavidade oral a gente já consegue ver aonde que está ali a lesão, né? A fratura, como nesse caso aqui, que dá para ver nitidamente, tanto de um lado quanto de outro, a localização aí das fraturas. Né? Não todas as fraturas vão ser tão óbvias assim, né? As fraturas caudais, elas tendem a ser mais difíceis de diagnosticar, né? O raio-x aí é o que a gente utiliza na nossa rotina. É, também, não só um raio-x para diagnóstico, mas um raio-x aí para planejamento cirúrgico, né? A gente entender qual técnica que a gente vai utilizar. Também fazer o planejamento. Vou usar placa e parafuso, qual o tamanho dessa placa, qual o tamanho desses parafusos que eu vou utilizar. Como é em região de cabeça e eu preciso individualizar os corpos mandibulares, muitas vezes a gente opta por sedação e fazer essas projeções mais oblíquas, tá? E aí existe também a questão da radiografia intraoral, né? Que são aqueles radiografias que a gente posiciona dentro da boca e a gente consegue mais detalhes, principalmente, será que realmente essa raiz dentária aqui está fraturada, né? E a gente consegue entender isso melhor. Esse caso aqui, né, por projeto balístico, que a gente atendeu, uma fratura aí cominutiva, e esse caso aqui, uma fratura rostral de mandíbula, acometendo aí o, o canino esquerdo, né? E aí aqui a gente consegue ver, ele teve uma fratura do canino esquerdo, então além de corrigir aí a fratura de mandíbula rostral, a gente teve que fazer também uma cirurgia aí alveolar, né? Uma extração cirúrgica alveolar aí dessa raiz aí de canino esquerdo, né? E alguns casos eu vou, de repente, precisar da tomografia, principalmente em casos mais complexos ou em casos aí onde acometem aí a articulação temporomandibular que eu preciso de mais detalhamento. Então, o raio-x, além de me ajudar a fechar o diagnóstico, me ajuda a planejar minha cirurgia e entender a causa dessa fratura. Esses dois primeiros casos, eu entendo que isso aqui é uma fratura patológica aí, uma evolução da doença periodontal. O paciente nem tem estoque ósseo, né? O paciente quase não tem dente na boca.
Então, a abordagem minha cirúrgica nesse caso vai ser diferente nesse caso, que aqui eu já apresento estoque ósseo, aqui, por exemplo, me permitindo utilizar placa e parafuso. Então, além de chegar no diagnóstico, o raio-x aí me ajuda a entender a causa e me ajuda também a fazer o planejamento e, inclusive, escolher a técnica da minha cirurgia. Como que é a biomecânica, então, da mandíbula? Quais forças que atuam na mandíbula? Bom, as forças de oclusão dentária são geradas pelos músculos masseter, temporal e pterigoide medial, né? Esses músculos possuem a sua inserção na parte caudal da mandíbula. Já a abertura da boca aqui é pelo músculo digástrico, localizado no ângulo da mandíbula. Força de flexão são as principais forças de distração que atuam e que precisam ser neutralizadas. E elas vão atuar nessa borda alveolar, enquanto as forças de compressão vão atuar nessa margem ventral, né? Nessa borda aboral. E elas vão atuar em força contínua, enquanto uma está fazendo flexão, a outra está fazendo compressão. Já as forças torsionais são mais proeminentes na região rostral, né? E máxima na sínfise mandibular, onde tem especial aí atenção com os felinos. Considerando todas essas forças atuantes na mandíbula, a gente entende que a localização ideal dos implantes seria aqui na borda alveolar, que seria a principal força que teria que ser neutralizada. Porém, esses implantes, geralmente, eles vão ser alocados nessa outra margem, a margem ventral, a margem aboral. Por quê? Para evitar uma lesão iatrogênica nas raízes dentárias. Sucesso no meu tratamento, eu preciso entender os meus objetivos e seguir alguns princípios. Para restabelecer a função mastigatória, iremos precisar de um aparato rígido que sustente esse braço de alavanca que é a mastigação. Assim, é indicada uma estabilização absoluta dessa fratura. Por isso que placas e parafusos são muito utilizados. Redução anatômica é super importante para restabelecer a correta oclusão dentária, fazendo um encaixe perfeito entre os dentes superiores e inferiores. Por isso a importância da intubação por faringostomia. Só assim eu vou conseguir fazer o meu teste de oclusão e ver se está tudo bem, né? Preciso também fazer realinhamento e fixação precoce. Isso vai auxiliar no controle de dor. A grande maioria das fraturas, a inervação é afetada, o que causa bastante dor no meu paciente. Além de eu auxiliar nesse controle de dor, eu também vou ter um menor trauma em tecidos moles, então eu vou aumentar as minhas chances de sucesso nessa cirurgia. Um paciente como este, que eu preciso, né, corrigir essa fratura de mandíbula, mas ele está com a boca dessa maneira, com uma doença periodontal avançada, antes eu preciso fazer o quê? Profilaxia oral e às vezes até o tratamento periodontal. Como a gente viu, na maioria das vezes essa fratura estará aberta para a cavidade oral, através dessa ruptura de mucosa oral, que é um tecido bem fininho e delicado, né? Apesar de estar aberta, né, a chance de osteomielite não é igual às de outras fraturas abertas em ossos longos, por exemplo. Os aspectos biológicos da cavidade oral são diferenciados. Porém, a doença periodontal avançada poderá sim prejudicar o prognóstico. Vai diminuir a chance de consolidação óssea e pode sim aumentar as chances de osteomielite, né? Então, eu sempre vou fazer aí profilaxia oral nesse paciente, fazer o polimento e depois eu faço a cirurgia aí na minha fratura de mandíbula. Redução desnecessária dos dentes, ela só vai me causar mais complicações. Ó. Pode interferir em questão de suprimento sanguíneo, pode dar mais lesão em tecido adjacente, inclusive diminuindo aí a estrutura onde eu ia fixar meus fragmentos, né? Criando aí falhas ósseas, né? Especialmente em cães de pequeno porte, onde o tamanho ocupado por essas raízes no osso mandibular é maior, os dentes são ainda mais importantes para a estabilização aí dessa mandíbula, né?
O que eu não preciso me preocupar muito é com os dentes incisivos ou os premolares pequenos. Quando eles traumatizados, eles podem ser removidos sem maiores preocupações com essa questão de estabilidade. Também, gente, eu também posso e eu devo extrair os dentes doentes aí, né? Doentes aí pela doença periodontal. Antes da cirurgia chegar, o que podemos fazer para ajudar aí o nosso paciente, né? A gente pode fazer a focinheira de esparadrapo. Essa focinheira de esparadrapo, na década de 90, ela era empregada como um método de tratamento mesmo de fratura mandibular. Só que atualmente o uso dela é restrito, né? É apenas aí indicado em poucos casos, fraturas de pequeno desalinhamento ósseo, que não teve comprometimento da oclusão dentária, e em cães muito jovens, que aquilo vai se recuperar bem rápido, né? E é utilizada mais como método de contenção no pré-operatório. Ela pode ser confeccionada de diversos materiais, mas o esparadrapo é o material mais comum utilizado, né? Ela é versátil porque ela vai adaptar aí na anatomia de diversas raças e ela é de baixo custo e eu consigo fazer ali com o meu animal mesmo se ele não tiver sedado. Se a gente consegue sedar, é melhor, mas mesmo não sedado a gente consegue fazer. Pode ter complicação, como uma dermatite úmida, e se ele for usado como tratamento ali definitivo, aí ele pode ter mais complicações, como uma oclusão dentária permanente. Isso pode, do resto da vida do paciente, ele sentir dor, né? E dificuldade aí a mastigação normal, porque você está travando o movimento de mastigatório do paciente por um longo tempo. Como que a gente faz essa focinheira de esparadrapo? A gente deixa a abertura entre meio, 1,5 cm, que vai me permitir o movimento da língua aí para fora da boca. E durante o tempo que esse animal tiver com esse aparato, a gente oferece alimento pastoso. Fica, se utilizar isso como tratamento conservador, naquelas pequenas, poucas indicações que tem, fica entre 6 e 8 semanas. Como que a gente faz? A gente vai medir ali o tamanho, né, do focinho do nosso paciente, deixando aí uma abertura entre meio, 1,5 cm. E lembrando que a parte colante esparadrapo, ela não tem, a gente fecha os dois lados, tá? Tanto na parte que vai no focinho, quanto a parte que passa em volta da cabeça, não fica a parte colante do esparadrapo. Então, a gente monta esse aparato fora da cabeça do paciente e depois a gente posiciona e aí a gente termina de fechar. É bem simples a montagem e aí a gente utiliza então isso mais na nossa rotina aí como é, controle de danos no pré-operatório. Quanto aos métodos aí de tratamento cirúrgico, vamos ter os métodos intraorais, que a gente vai utilizar então os dentes para fixação, que geralmente são métodos menos invasivos, e o método de fixação no próprio osso mandibular, que é onde a gente faz o acesso ventral ao osso mandibular, para a gente acessar esse osso mandibular, né? Que aí a gente vai fixar o nosso aparato no próprio osso mandibular. Em ambas as opções, geralmente vai ter recomendação aí da sonda endotraqueal por faringostomia, para a gente conseguir fazer esse teste de oclusão bem feito. Por que essa intubação por faringostomia é importante? Vamos entender esse caso aí, né? Esse paciente com uma fratura bilateral de mandíbula. Como que eu vou conseguir estabilizar, fazer uma boa oclusão, numa fratura bilateral de mandíbula, se eu não consigo, testar essa oclusão desse paciente? Tem tudo para dar errado, né? Então, ó, é a mesma paciente do slide anterior, né? Daquelas projeções de raio-x. Então ela apresenta bilateral de mandíbula,
E aí a gente consegue ver essa mandíbula aberta. Quando a gente tenta fechar, ó, já viu que ela, né? Ela se lateraliza, ela não faz uma boa oclusão. E aí a gente percebe também se o animal está entubado de maneira convencional, eu não consigo também fazer um bom teste de oclusão. Eu não consigo entender se esse osso está um pouco mais lateralizado, se esse osso ele está um pouco mais, se os dois ossos mandibulares estão mais caudais ou estão mais rostrais, se está ocluindo perfeitamente. Então, a importância dessa intubação por faringostomia. Então, nesse caso, no pós-operatório aí, já tinha operado o paciente, dá para notar que ele está entubado por faringostomia e com uma correta oclusão, tudo deu certo, né? Então, o procedimento de intubação por faringostomia é um procedimento simples, a gente vai intubar o nosso paciente de maneira convencional, aí com auxílio de uma pinça curva, a gente vai adentrar na cavidade oral, essa pinça, ela vai guiar uma pinça externa, que é onde a gente vai buscar, então, essa sonda endotraqueal. A gente vai desacoplar o conector e aí a gente, então, traciona essa sonda e aí a gente faz essa realização aí da intubação por faringostomia. Volta o conector e aí a gente pode, então, inflar esse balonete e ali eu consigo fazer o teste de oclusão perfeitamente. Dentre as técnicas cirúrgicas mais simples, a gente tem aí os fios intraósseos, útil especialmente em pacientes pequenos, né, em que a estrutura óssea mandibular corta ou outros implantes. Isso é cada vez mais difícil de acontecer, porque com o advento aí das placas aí, especialmente das placas de liga em titânio, que a gente tem placas muito delicadas, sistemas 1.2, 1.3, mas se fosse utilizar aí, seria pensando nesses pacientes pequenos, esses fios intraósseos, né? Restrito à fratura passível de reconstrução anatômica, especialmente de linha simples, né? Não é um aparato que vai me causar muita instabilidade, né? Então, por isso, pode causar falha na consolidação e oclusão dentária, né? Se eu tiver que optar por essa técnica, sempre por dois fios, e aí a literatura sempre traz aí fixação complementar com placas, então é uma técnica mais simples aí, mais restrita. Para realizar essa técnica, eu preciso entrar perpendicular ao foco de fratura, mas eu inclino um pouquinho a minha furadeira, que é para quando eu fizer as duas perfurações e passar a cerclagem, fazer a tração para fazer o twist, eu consiga fazer um bom aperto. Quando eu faço essa inclinação aí na minha perfuração, aí eu consigo fazer um bom aperto. Basicamente, é uma técnica fácil de fazer. Eu só posso ter um pouco de complicação na retirada aí desses implantes, porque eu posso ter uma formação de calo ósseo aí sobre esses fios de cerclagem e aí ser um pouco mais dificultoso na hora de remover esses implantes. Entre as técnicas não invasivas de estabilização da mandíbula, eu vou ter a fiação interdental e a tala acrílica intraoral. E o ideal é que se associe as duas técnicas para eu ter maior estabilidade. Utilizado em fratura rostral aos dentes molares, para a aplicação dessas técnicas, o decúbito external ele vai ser indicado. E o porquê? Porque justamente por facilitar a aplicação da resina acrílica pela gravidade, né? Para que ela não fique escorrendo. Se possível, estabilizar dois dentes adjacentes de cada lado da linha de fratura, né? E antes, realizar a profilaxia oral com polimento. Se eu conseguir fazer o condicionamento ácido, isso melhora, porque aumenta a porosidade e auxilia também na aderência desse acrílico, né? Eu tenho que me preocupar com a fase de polimerização desse acrílico, porque esquenta bastante. Então, eu tenho que utilizar gás embebido em água, ou em solução fisiológica, ou então ficar dispersando mesmo solução fisiológica até esse acrílico esfriar.
Aí um exemplo, né, de estabilização aí interdental, onde eu faço aí a cerclagem, a fiação interdental aí, e por cima eu entro com a resina acrílica. Para a disjunção da síntese mandibular, temos duas principais técnicas. Uma é a passagem do fio de aço circundando a mandíbula, como está aí na foto, nesse exemplo. E a outra é uma tala intraoral de resina acrílica, podendo associar com fiação interdental simples, que é o que geralmente a gente faz, associa as duas técnicas, e mantendo aí de 6 a 12 semanas. Né? Lembrando que a junção de síntese mandibular é comum em quedas, especialmente em felinos. Então, como que a gente faz aí essa cirurgia de passagem do fio circundando a mandíbula? A gente consegue ver aí uma mobilidade anormal na região de sínfise mandibular. A gente faz uma pequena incisão aí cutânea ventral à sínfise mandibular e utiliza uma agulha 4012 passando ali caudal ao dente canino. O fio de cerclagem vai depender o porte do paciente que a gente está trabalhando. Às vezes um fio aí 0,6, 0,8 milímetros. Esse túnel que a gente cria rente ao osso, é o ideal que seja o mais rente ao osso possível, evitando o esmagamento de uma maior quantidade aí de tecidos moles. Então a gente passa primeiro de um lado, pela mesma incisão, a gente passa a agulha do outro lado, passa a cerclagem e aí a gente traciona. Para fazer o twist, a gente sempre vai tracionar enquanto a gente faz aí o twist, certo? Após a gente terminar, a gente verifica se ficou bem reduzido e avalia também a oclusão. Por fim, a gente pode dar um pontinho ali, esconder, né, o restinho da cerclagem que ficou ali sob a pele e dar um pontinho. Mais uma técnica de junção de síntese mandibular, uma técnica simples, de fácil execução. Eu utilizo uma cerclagem. A espessura dessa cerclagem vai depender do porte do meu paciente. Faço uma figura em 8, abraçando os caninos inferiores, com auxílio de um porta-agulha, que eu vou fazer o twist, então eu sempre traciono enquanto eu giro para fazer o twist. E na hora de eu efetuar o corte, eu faço o corte deixando aí 3 voltinhas, 3 twists. Posiciono junto ao osso, essa extremidade, e aí eu vou entrar agora com a resina acrílica. Essa resina acrílica, ela tem que recobrir toda essa cerclagem, especialmente também essa pontinha que sobrou, que é uma pontinha pontiaguda que pode machucar a gengiva do meu paciente. Lembrando que enquanto essa resina esquenta, enquanto ela se polimeriza, eu tenho que ter preocupação em resfriar. Essa técnica de fixação labial com botões, ela é bem fácil de execução e ela auxilia muito em fraturas bem complexas, assim, de se resolver de maneira cirúrgica, né? Ela é um tratamento pouco invasivo, indicada em fratura mandibular caudal pouco deslocada ou pouco instável. E também fratura concomitante com luxação da articulação temporomandibular. Né? É uma alternativa especialmente para gato, devido ao focinho curto aí da espécie, vai dificultar o uso de focinheira, né? A técnica vai manter a posição anatômica da mandíbula e após essa redução da fratura, ela vai conseguir também, a gente faz a redução manual da fratura e a gente vai conseguir uma correta oclusão dentária. A gente vai fixar através de 2 botões externos no lábio superior e um botão na mandíbula aqui, na parte rostral da mandíbula com fio não absorvível, tá? O que a gente tem que tentar é sempre deixar esses dentes caninos aí razoavelmente estável e deixar um espaço para o animal conseguir se alimentar. Então, essas são as projeções.
da paciente do slide anterior, nota-se no ramo mandibular direito uma fratura, né? No ramo mandibular esquerdo, uma boa cooptação da articulação temporomandibular. Já no ramo mandibular direito, além da fratura, a paciente também apresenta uma luxação da articulação temporomandibular. Então, como que a gente faz essa técnica? A gente também faz uma pequena incisão rostral aqui, a síntese mandibular, né? Passa ali pelo botão, um botão só que fica na parte de baixo, e ali um botão em cada lado na parte superior. Esse botão não precisa ser nenhum botão especial. Esse fio que ele volta pelo botão, né? Ele vai e volta pelo botão e ele também ele vai entrar e sair bem caudal ali é o canino, né? Nessa cirurgia, o animal ele pode estar até entubado de maneira convencional e isso vai até ajudar a gente a deixar o espaço que necessita aí para alimentação. Então, do mesmo jeito que você faz de um lado ali, você faz do outro lado, né? Passa novamente pelo botão e ali você já pode fechar o ponto. Os fixadores externos para fratura de mandíbula têm relatos da técnica desde a década de 30, com muitos artigos publicados na década de 80. Porém, com o desenvolvimento de novos implantes, como as placas, eles estão sendo menos utilizados. Mas ainda são alternativas de tratamento para fraturas com intensa infecção ou grande perda de tecidos moles. Fraturas consideravelmente comunitivas, causadas por armas de fogo, por exemplo, e também tratamentos de não uniões. Mas eles são usualmente utilizados como métodos de fixação temporária nos dias atuais, justamente para esse controle de infecção ou até recuperação tecidual, como foi no caso desse paciente que já havia passado alguns dias das fraturas, né, que ele teve. Então, optamos por fazer a realização da profilaxia, tratamento periodontal e colocamos o fixador externo para controle aí da infecção. Então, em relação às placas e parafusos, o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal e o acesso vai ser ventral corpo mandibular. Esse acesso lateral pode ser até necessário, se eu quiser ver com mais nitidez aí a região do ramo mandibular. Quando esse acesso ventral não for suficiente, mas isso vai ser raro. Geralmente, meu acesso vai ser ventral mesmo, né? Como a gente comentou que as forças de tensão estão na margem alveolar, né? Mas aqui eu tenho as raízes do dente, isso é um desafio que eu vou ter que enfrentar quando eu estiver trabalhando com placas e parafusos, né? Porque eu posso causar uma lesão iatrogênica aqui nas minhas raízes dentárias. Então, eu vou optar por colocá-las mais à margem ventral aqui, apesar de me apresentar aí uma desvantagem biomecânica, né? Eu posso, dependendo do tamanho do paciente, fazer a alocação de duas placas, eu vou ter até mais rigidez com duas placas, né? E sempre quando eu tiver fraturas nos dois corpos mandibulares, eu sempre vou iniciar pela mais simples e depois eu sigo pela mais complexa. Aí um exemplo simples aí de uma fratura bilateral, onde foi utilizado aqui duas placas, né? E os parafusos, conseguindo aí um bom alinhamento, uma boa oclusão, uma boa recuperação para o paciente. No pós-operatório, o tempo que o meu paciente terá que se alimentar de alimento pastoso vai depender da idade dele, da complexidade da fratura que ele teve, da técnica cirúrgica que eu escolhi. Geralmente, pela idade, pacientes mais jovens, a gente utiliza aí 15, 20 dias. Pacientes mais idosos, a gente deixa na alimentação pastosa um tempo mais prolongado, 30, 45 dias. Mas isso vai depender olhando o paciente como um todo, individualizando um paciente, a fratura que ele teve e a técnica cirúrgica que eu escolhi. Alertar também o tutor
com os cuidados com objetos e brinquedos duros, além de brincadeiras com outros animais ou qualquer atividade que possa sobrecarregar a região operada. O primeiro raio-x, a indicação é entre 4 a 6 semanas, porque a gente sabe que a consolidação aí pode girar em torno entre 6 a 12 semanas. Então, acompanhamento com raio-x para eu entender qual o momento certo de retirar os meus implantes. É obrigatória a retirada dos fios, né, que ficam em corpo mandibular e também da resina acrílica. Para retirar a resina acrílica, eu posso utilizar um fórceps odontológico aí, quebrando as bordas junto da gengiva, mas também eu posso realizar a fresagem com auxílio de broca, né, motor de alta rotação ou até micromotores odontológicos, né? O que é obrigatório também, após a realização, após a retirada dessa resina acrílica, eu fazer um novo polimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.